Mas desse tempo em diante a igreja cresceu, no ano 2, né, indo para o 3, ao ponto da gente começar a sonhar com a possibilidade ou de compra do local onde a gente estava ou de comprar um terreno. Aquilo, na concepção de muitas pessoas, era um desafio, como foi, um desafio muito grande, e ele começou a olhar, a procurar terrenos, inclusive um até bem mais perto ali do Espaço Nova Vida, mas depois chegou à conclusão que não ia dar, não ia ficar bom, né? E até que achou esse lugar aqui, né? Que era um lugar onde as pessoas bebiam, tinha várias barracas aqui na frente, então muitos falaram, não, aquele lugar ali é um lugar, não é bom por uma igreja, mas as pessoas viam que estavam plantado, o que estava plantado aqui nesse local, que eram as barracas de bebidas, né? Tinha coisa para comer, mas mais bebidas. E muitas coisas, terreno imundo, terreno sujo. E outras pessoas, ou por que não dizer muitas pessoas, os membros da nossa igreja, e o bispo Robson não está certo da cabeça não. Como é que ele vai comprar um terreno de X valor, né, sem condições, a igreja estando num galpão desse, um calor terrível, né, que a gente não tem condições de colocar um ar-condicionado, né, como é que ele vai sair para a compra de um terreno? E aí o bispo praticamente não deu ouvidos, né, ele resolveu seguir em frente, e eu creio, tenho com toda certeza que Deus estava naquele negócio. Eu me lembro que esse terreno aqui nos foi oferecido por uma corretora por 150 mil na época. Para nós, um valor assim inatingível, incalculável, não dava nem para sonhar sobre o assunto. E eu disse, Senhor, eu vou fazer a minha parte e vou esperar tu fazeres a tua. Na época, eu tive a ideia de comprar um consórcio da Rodobens para poder pagar um valor que eu achava assim plausível e execuível para o porte da igreja na época. Então eu fiz um consórcio de 100 mil reais e começamos a pagar primeira, segunda, terceira. Quando de repente a mesma corretora que havia me procurado um ano e pouco atrás bate de novo lá na igreja, queria falar comigo. Ela falou assim, eu vim conversar sobre aquele terreno. Aí eu pensei, se era 150, agora é 200, né? Inflação, tudo. Eu falei assim, olha, o terreno é maravilhoso, mas está fora do nosso alcance. Até porque eu já havia feito o consórcio de 100 mil da Rodobens. Ela falou assim, não, eu tenho uma novidade para dizer para o senhor. Aquele terreno que era 150, agora é 100. Aí na mesma hora eu entendi que aquilo não era uma coincidência, né? Aquilo que a gente chama de deuscidência, né? Mas na época a gente precisava dar um lance. E eu lembro que o primeiro lance que a gente deu, comecei uma campanha na igreja, expliquei para a igreja, gente, ó, o terreno está no valor do nosso consórcio. E o terreno é o último terreno vazio mais próximo da estrada. Era esse aqui. Tinha outros terrenos, mas para dentro. Então é o terreno dos sonhos que a gente precisa. E aí fizemos uma campanha na igreja, o terreno é nosso, reunimos 20 e poucos mil, não lembro exatamente quanto era, e dei o primeiro lance. Não foi vencedor. Aí ela falou assim, a corretora falou assim, olha, realmente esse valor é pequeno, o grupo ainda é novo, grupo novo todo mundo quer contemplar, né? Então os lances são maiores, mas se o senhor conseguir dobrar esse lance, o senhor leva. Aí eu coloquei um desafio para a igreja, gente, mês que vem a gente tem que dobrar esse lance. Era um troço de doido, era muito dinheiro. Mas nós conseguimos.
Eu levantei 40 e tantos mil reais para o segundo lance. Quem pode entrar com tanto? E aí junta, eu posso tanto. Nos cultos a gente fazia a campanha. Aí dobramos praticamente o lance. Aí eu falei, agora é nosso, agora não tem jeito. E aí eu tive mais uma tristeza, porque o lance não foi vencedor. Houveram outros lances maiores do que o nosso. E aí, quando dei o terceiro lance, a gente deu R$ 65.800 de lance, para pegar 100 mil, para pagar o terreno. Em 3 meses de campanha na igreja. Eu não, sabe, aquelas noites estavam difíceis até de dormir, porque aquela coisa, né? E detalhe, tinham 3 empresas querendo esse terreno aqui. E o dono que estava vendendo, ele não botou nem uma plaquinha desse tamanho na esquina, escrito venda esse terreno. Se ele tivesse colocado uma plaquinha, o terreno, a gente teria perdido o terreno. Porque as 3 empresas que queriam comprar, e só souberam depois que a igreja comprou, todas elas tinham dinheiro para pagar à vista. À vista e detalhe, para essas empresas, esse valor era dinheiro de troco. Quer dizer, tudo isso eu vi providência divina. Fizemos o terceiro lance. Raspei a conta da igreja. R$ 65.800. A notícia que veio. Não foi vencedor o lance. Aí eu falei, gente, agora não estou entendendo mais nada. Quer dizer que eu vou ter que dar 100 mil para pegar 100 mil? Eu vou pagar o terreno à vista. E eu disse, Senhor, eu vou fazer a minha parte e vou esperar tu fazeres a tua. Aí, passados uns 3 dias, a Rodobens me liga. Ó, o lance que foi dado acima do seu, a pessoa que deu o lance não cobriu o lance. Não honrou o lance. Desistiu. O segundo maior lance é o seu. Vem aqui, paga e resolve. O terreno vai ser seu. Corri lá e paguei. Paguei o lance, agora o terreno era da igreja. E aí a Rodobens me liga dizendo, não podemos pagar o terreno, porque o terreno está invadido. Eles mandaram gente aqui para fotografar, para filmar, e viram aquela barracada aqui, entendeu? E aí eu comecei uma luta com o dono, com o advogado da Rodobens, que ficava lá, o escritório dele em São José dos Campos. Eu liguei para ele, tive uma conversa muito séria com ele. Eu falei assim, olha, doutor, eu sou pastor da igreja, a nossa denominação tem mais de 200 igrejas. Eu sou o primeiro pastor que fiz um consórcio da Rodobens para comprar um terreno. Está todo mundo de olho em mim. O que vai acontecer comigo vai saber se os outros pastores vão querer fazer isso ou não. E outra coisa, eu já vou lhe adiantar. Se vocês não pagarem esse terreno, me dá o dinheiro de volta. Está cancelado o consórcio, porque não tem outro terreno aqui que nos interessa. Só tem esse. Eu não tenho como procurar outro. Esse é o terreno que nos interessa. Então, se eu perder o terreno, porque a Rodobens não quer pagar, eu não vou gostar disso e vou tornar isso público na minha denominação e nos jornais. Eu vou publicar que não comprem nada pela Rodobens, porque a Rodobens vai decidir o que vai ser feito com o seu dinheiro. Entendeu? E tem uma coisa, faz um documento aí dizendo que a remoção desse pessoal é responsabilidade minha. A Rodobens não tem nada a ver com isso. Eu é que vou removê-los. Pode botar aí, eu assino, faz o documento que eu assino. Aí ele falou assim, me dá uns dias para pensar. Aí ele levou uns 2 dias e me ligou. Ó, marca com o dono do terreno, vem aqui no Rio, no escritório da Rodobens, para assinar a compra do terreno, a gente vai fazer. Eu nem assinei documento nenhum. Entendeu? Ele percebeu o seguinte, que a Rodobens tinha muito mais a perder do que a ganhar. Eu ia pagar, já estava pagando, tinha pago 65.800. O terreno era 100 mil. A menor parte ficaria para pagar ainda em parcelas. Entendeu? E que comprar uma briga dessa com o pastor, que era a vitrine de uma denominação, e ainda comprar uma briga na justiça e na mídia, não era bom negócio para a Rodobens.
Aí eles foram, fizeram, e assim a gente comprou o terreno, numa área assim, o terreno é realmente o terreno que nos atende, foi possível fazer esse projeto, mas foi assim, um grande milagre a compra desse terreno aqui. Nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. A nossa colheita tem sido abundante. Nossa colheita tem sido abundante. Cumpriu-se a palavra de Deus. Foi muito importante o Ministério de Famílias, que era o de casais, nesse crescimento. Porque desde o início eu percebi que a gente precisava cuidar dos casais. Porque se a gente não fizesse isso, a gente ia ter muita gente se separando por falta de cuidado. E eu lembro que os 2 primeiros congressos que a gente fez, porque eu já trouxe esse know-how também da Igreja do Alcântara e da Igreja de Santa Catarina, entendeu? Que nós já fazíamos isso lá. E eu precisava montar esse trabalho aqui. Então, os 2 primeiros eu dirigi à frente de tudo. Mas já peguei um casal e disse para eles, eu não tenho condição, como pastor presidente da igreja, de tomar conta de um trabalho desse. Eu vou fazer os 2 primeiros, você pega aí o gancho, ele já sabia como é que era o trabalho, mas ele nunca trabalhou à frente. E aí, quando ele falou que no terceiro ele ia passar para a gente, eu falei, meu Deus. Quando eu vim lá de Alcântara, de Santa Catarina, eu falei, meu Deus, como é que deve ser ficar na frente de tudo, né? Você aqui é uma coisa, você comandando tudo. E aí a gente começou, né? A partir do terceiro congresso, a gente começou. Iniciando o terceiro congresso de casais da nossa Igreja Nova Vida do Colobandê. E agora nós vamos entrevistar alguns casais para ver o que eles acham, ver o que eles dizem pra gente. Vamos lá? A primeira participação eu já ouvi falar muito, né? É o terceiro congresso, meu pai, ele está trabalhando agora, meus pais. Eles fizeram o ano passado, minha irmã fez e falaram que é muito bonito, que a gente vai ter várias surpresas, mas assim por alto, nem pode falar nada. É verdade, realmente não pode falar nada. A cada congresso que nós fazíamos, esse primeiro congresso... Fazíamos 2 por ano. Os casais, quando vinham do congresso, eles vinham fascinados, eles queriam eles vinham apaixonados, né, pelo eles, evento. Muitas coisas que eles nunca tinham ouvido dos seus pais, que acontecia no casamento, porque você, quando namora, você pensa que você conhece aquela pessoa que vai ser o seu futuro marido ou sua futura esposa, mas no relacionamento você só se conhece depois que vai dormir na mesma cama, debaixo do mesmo teto. Então, o que nós fazíamos nesse congresso era mostrar que todos nós temos defeito, né? E a gente vai ter que aprender a conviver, né, com esses defeitos, que você sabendo conviver com ele se torna até uma qualidade. E os casais vinham de lá com isso na mente. Eu quero isso para mim. Eu quero um casamento assim. Tanto é que olhava para nós, achávamos que nós não brigávamos, nós não tínhamos problemas conjugais nenhum, entendeu? Aí nós sentávamos, essa pessoa dizia, nós temos os mesmos problemas que vocês. Teve uma pergunta, mas vocês passam isso na casa de você? Eu falei, claro, eu sou humano igual você. Cada ano, com 2 congressos, e a gente fazia congressos para 60. A gente fazia no máximo com 70, porque era no CIEP.
E o CIEP só não cabia, comportava as no salas. auditório, só cabia assim, ombro a ombro, 70, né? E aí, imagina, 120 famílias sendo falada de Jesus, do amor de Deus, do carinho que Deus tem pela família, mostrando que a família é a menina dos olhos de Deus, enfim, né? É um projeto de Deus a família. E aí a igreja foi, cada ano ela ia, né? Crescendo. Crescendo. Era interessante que nós inventamos uma carro. Antigamente tinha muito aquele negócio de telemensagem, lembra? Aqueles carros de telemensagem, você pagava Meu mal Deus. amigo. Então eu falei, faz um negócio desse eu pra tive mim, uma não, grande por ideia. favor. Nós vamos incentivar as pessoas a irem num congresso de carro. E vamos dizer que lá tem estacionamento, que as pessoas podem ficar tranquilas, o carro vai ficar guardado. Então, o que nós fizemos? Os casais, a maioria ia de carro, 90% ia de carro. E sem falar os carros do pessoal que trabalhava. Mas o pátio do CIEP era muito grande, a gente conseguia guardar os carros todos dentro do pátio do CIEP. E nós resolvemos enfeitar o carro tipo telemensagem, bola vermelha, branca. Cada grupo enfeitava o seu carro com a cor do grupo. Geralmente eram uns 8 grupos, né? Que era dividido em grupos, né? De 10, 12 casais. Olha, querida, se você fizesse uma foto aérea, no CIEP que nós fazíamos era no Coelho. Numa foto aérea você via que o estacionamento já estava quase cheio e ainda tinha carro saindo do CIEP. Isso com o tempo eu tive que parar, porque começou a trazer muito transtorno ao trânsito de São Gonçalo. De Columandê, né? De São Gonçalo em todo, porque passava pela rodovia. Então paramos de fazer essa carreata porque estava dando problemas no trânsito de São Gonçalo. Mas era a coisa mais linda do mundo. O povo todo vinha para a rua para ver o que é que estava acontecendo, porque nós botávamos 2 carros de som, um na frente e um atrás. Esse é o encerramento do congresso número tal da Igreja de Columandê, da Igreja de Nova Vida de Columandê. E isso trazia povo para a igreja. As pessoas queriam saber o que era isso. As pessoas ficavam, não, eu quero saber o que acontece nessa igreja para ter esse movimento todo. Sonhei que caminhava pela praia, acompanhado do Senhor, e que naquela tela da noite estavam sendo retratados todos os dias da minha vida. Olhei para trás e vi que a cada dia que passava... Porque todos os congressos casais que nós íamos, só podia ir se fosse casado. Eu digo, não vou fazer isso. Quem não é casado é que precisa do congresso casais, entendeu? Mas tinha toda uma regra. Quando convidava o casal, a gente tinha lá uma ficha de inscrição, botava assim, tempo de casado ou convivência. Se ele botasse tempo de casado, 4 anos e filhos, tem filhos, e tivesse filho, esse casal já é casado legalmente, não é isso? E quando ele botava assim, quanto tempo de casado? 3 meses, eu não levava. 3 meses ele pode estar com uma amante. Devido a isso, nós levarmos casais que não eram casados, houve a necessidade de ser criado o quê? O casamento comunitário. Por que você não casa? O que te impede? Você tem 5 anos junto, 3 anos junto, 10 anos. Tinha casais que tinham 25 anos junto e não era casado. Achava que não tinha necessidade. Achava que não precisava. E aí o bispo, na época, ele queria que fizesse só para a igreja. Eu falei, não, bispo, não podemos fazer só para a igreja. Tem que a gente ser tem que pra abrir para a comunidade. comunidade. Né? E aí a gente tem uma média, estipulou uma média de 30 casais, no máximo. Porque não dava para botar Porque mais. o santuário de baixo só cabia um casal do lado do outro, só cabiam 30. Não dá mais que isso, senão ia ficar fora da igreja. Aí fizemos o casamento, só que a gente fazia o seguinte, olha, o vestido é por conta de vocês. A nossa responsabilidade com vocês é a cartorial, né, auxiliar vocês até o casamento, enfim,
uma igreja ornamentada, como se fosse para um casamento. Filmagem, A gente filma fotografia, e bolo fotografia. cenográfico. Bolo, Tinha não, tudo. a foto, fazia a cenografia de um casamento, né, de uma mesa de casamento, para eles tirarem foto e tal. Enfim, e depois a gente condensava isso e dava para eles um CD de fotos e um da filmagem, né? Mas isso nós tínhamos dentro do ministério o fotógrafo, nós tínhamos o filmador, a gente não gastava com isso, a gente gastava com outras Nós coisas. gastávamos com E ornamentação aí tínhamos de igreja, uma irmã da igreja, bolo. tínhamos uma irmã que tinha a loja aqui de noivas. Então facilitava para as noivas o preço, enfim, para a noiva, para o noivo também, alugarem, né, e tal. E a igreja, e o retorno da comunidade era impressionante, que a igreja lotava em cima e embaixo. E aí as pessoas de fora ficavam impressionadas. Como é que a igreja fazia isso com os casais? Eu estava na casa de uma amiga, no Fonseca, meu filho tinha 1 aninho. Eu fui no domingo, aí ela falou, poxa, vamos na igreja com a gente hoje. Eu falei, eu não vim preparada. Ela, mas eu te empresto uma roupa. Aí Márcio não quis ir. Falou, eu fico com as crianças, vocês vão. Naquele dia, aquele culto foi todo para mim. Eu falei, só tem eu aqui. Eu fui lá na frente, aceitei Jesus. E aí, quando eu cheguei na casa da minha amiga, que ele tinha ficado com as crianças, no Fonseca, ele falou, aí eu comentei com ele, a gente voltando para casa já. Falei, você não sabe o que aconteceu, eu aceitei Jesus, fui lá na frente a ele. Mas você não me esperou. Aí eu falei assim, você está demorando muito. Aí comecei a caminhar com Jesus aqui na Nova Vida do Colubandê. A igreja lá ficava me mandando mensagem, mas eu falei, não, é porque eu moro aqui, e a minha sogra faz parte da Nova Vida do Colubandê, e eu estou visitando aqui e vou ficar aqui. E nisso comecei a me envolver, trabalhei na escolinha com as crianças. Aí teve o primeiro congresso de casais, com o bispo, com a Raquel. E nessa é muito engraçado porque eu fui convidado para fazer o primeiro congresso de casais na Igreja Nova Vida do Colubandê, porém ela trabalhava na CIA e ela não poderia participar. Então eu fiz, mesmo sem ser convertido, praticamente sozinho. Porque eu tinha arrumado esse trabalho há pouco tempo, acho que tinha 4 dias. Eu falei, não posso perder esse emprego. E aí, logo, a gente já começou a trabalhar no encontro de casais, ele sem estar convertido, e eu já era convertida, já era batizada. Abriram uma exceção para mim, né? E aí eu pude participar, durante 3 anos eu participei. Alguns, sem ter convertido, porque eu gostei muito daquela dinâmica dinâmica, de como que sabe, aquela transformação. E aquilo para mim servia muito, porque no momento de folga lá das coisas que precisavam ter lá no congresso, o que eu fazia? Quando o pastor Robson, então, ele dava uma palavra sempre no congresso. Então eu deixava de fazer o que estava fazendo e ficava na porta ouvindo o que ele estava pregando para os casais que estavam ali. Então, de alguma forma, aquilo estava fazendo efeito na minha vida, entendeu? Mas sem eu saber, sem pretensão nenhuma, porque era bom escutar. Era bom escutar aquilo que estava sendo falado, porque falava de família. E algo que eu não estava vivendo. O início nosso foi totalmente fora da Igreja Nova Vida do Colubandê. Porém, hoje eu entendo que no mundo espiritual isso já estava acontecendo. Por quê? Por causa das orações da minha mãe. A intercessão da minha mãe, que orava pela sua família como um todo, entendeu? Então, hoje eu entendo isso. Hoje eu glorifico muito a Deus por isso. Mas só que no decorrer das minhas escolhas, isso foram escolhas que me levaram para longe da igreja, não para perto. Tinha dias que a gente falava, não vou aguentar, vou desistir. Mas Deus sempre usava uma pessoa, usava alguém falando permanece. Deus vai dar vitória.
Quantas vezes a gente orou, quantas vezes as pessoas iam lá em casa orar. Foram 7 anos. Muitas das vezes eu falava, não, de hoje não dá mais. Tirava a aliança, falava, não quero mais. Mas tinha uma oração. Amém. Tinha uma oração. Uma amiga nossa tinha uma loja, né, aqui próximo à igreja. E uma loja que vende bíblias, né, era produtos de igreja, produtos evangélicos. Minha sogra tinha comprado uma bíblia para o meu filho. Aí falou assim, olha, eu comprei uma bíblia para o Lucas, só que não chegou ainda, encomendei uma bíblia ilustrada. Depois você passa lá para ver se já chegou. Eu falei, eu vim aqui fora no mercado, falei, vou passar lá na loja da irmã para ver se chegou a bíblia. Aí eu entrei, conversei com a irmã, falou, não chegou a Bíblia não. Mas eu fiquei lá vendo os CDs, vendo as coisas. Passou uma irmã na rua, uma pessoa, né, uma moça, passou na rua, assim, na loja. Só que ela voltou, eu vi quando ela passou, e ela voltou, entrou na loja e falou assim, não consegui passar direto aqui. Deus me direcionou para entrar nessa loja. Começou a orar por mim, orar pelo meu casamento. Começou, assim, Deus usar a vida dela de uma forma que eu nunca tinha visto na minha vida. E ela profetizou Deus usou a vida dela assim, para profetizar e falando que Deus estava trabalhando na vida do meu marido, que Deus estava amassando aquele barro e Deus ia fazer um novo na vida dele. E eu creio, confiar, e assim, eu não sei mais o que aconteceu, mas foi uma glória naquele lugar, naquele dia. Imagina no meio de uma loja, uma pessoa que você nunca viu na vida, entra e fala assim, olha, eu tô amassando ele. Falou. Eu tô quebrando ele. E ela pisava no chão assim. Sim. Ela pisava no chão, ela pisava. Ó, eu tô quebrando ele, eu tô quebrando. Gritando na loja, gritando, eu tô quebrando, eu tô quebrando. Foi. Ó, só que eu tô fazendo tudo novo. Aleluia. Tudo novo. E assim, eu não sabia nada disso. E depois de anos, aí chegou a minha vez. Uma hora tinha que chegar a minha vez. No final de semana, isso era na sexta-feira. Quando foi no sábado eu tinha programado uma festa no Rio. E nisso, não chegou no sábado, fomos pro bar, logo no início. Quando eu cheguei nesse bar, no início, eu pedi uma caneca de vinho, os caras pediram cerveja e tal. Quando eu botei o primeiro gole na boca para tomar, eu saí literalmente do meu corpo. Então, cara, coisa de sobrenatural. Eu saí do meu corpo e me vi. E me vi ali embaixo, eu me vi ali fazendo as coisas ali e tal. E uma voz falando para mim assim, eis que te boto na tua frente, bênção ou maldição. Vai escolher o quê? Aí eu, bênção. Aí quando eu falei bênção, eu voltei. Quando eu voltei, eu olhei para todo mundo, algo sobrenatural, eu olhei para todo mundo, tô indo embora. Tô indo embora. Aí você tá indo embora? Falei de brincadeira, sou muito brincalhão, né? Não, tô indo embora, tô falando sério, tô indo embora. Garçom, dá a conta aqui, vê o que, ó. Tudo que a gente gastou aqui, deixa comigo que eu vou pagar. Pô, paguei a conta, os caras, é sério. E eu tinha um rapaz que veio comigo. Eu trouxe ele de São Gonçalo, a gente foi pro Rio, ele veio comigo de São Gonçalo e pro Rio. E eu falei, vocês podem ficar aqui, daqui pra frente vocês fazem o que vocês quiserem. Pode continuar a festa, pode fazer tudo. Eu tô indo embora. E eu saí da mesa, paguei a conta, saí da mesa e fui embora. Voltei para casa. No dia seguinte ele me perguntou assim, quando é que começa a aula do CETEB? Isso no domingo. Já me perguntou de manhã. Aí eu, CETEB é um instituto bíblico que tem aqui. Aí eu, é domingo agora. Só que não era. Eu falei, é domingo agora que começa. Nesse dia, eu creio hoje que eu me converti no dia que eu disse bênção para Deus. A partir desse dia da minha conversão, nunca mais eu saí da Igreja Nova Vida do Colubandê. Olha, com certeza é resposta de Deus. É Deus, vamos dizer, ouvindo o pedido, a voz e a fé. Então, quando eu estava esperando ele, não é que eu estava esperando ele, eu não sabia que estava esperando ele. Eu tinha 2 meses que a menstruação não vinha. Aí eu já sabia que era gravidez, porque já era o 5º filho, né? Então eu falei para uma vizinha que era espírita, né, que eu estava grávida 2 meses que a minha menstruação não vinha.
Então ela disse, eu vou fazer uma garrafada, coisa do mundo e de pessoas assim, né? Que você não vai ter esse filho. Eu não vou ter o meu filho, esse filho, ele vai servir a Deus. E descansei, graças a Deus, está aí o testemunho dele, mas ele tem bênção, porque eu já procurava a Deus, tudo na minha vida, eu entregava a Deus. Tudo, porque se eu não entregasse a Deus, muita coisa teria acontecido comigo. Eu poderia ter morrido, mas eu sempre foquei em Deus. Né? Aqui na Igreja Nova Colomandê eu tenho suporte para minha família como conjugal, eu tenho suporte para os meus filhos. Desde o momento que eu me converti, eu tenho um carinho enorme, eu tenho uma sensação de pertencimento, sabe, a essa igreja. Sabe, o amor é grande por aqui, não só por uma área, não só por um ministério, mas como ela como um todo. Porque eu fico pensando assim, né, hoje a gente está falando da minha família, mas hoje não é mais sobre a minha família. Porque eu fui alcançado, sabe, já por esse amor de Deus. Então, é sobre quem vai assistir, é sobre quem vai ver. Porque a nossa família está sendo tratada, está sendo cuidada, porque uma igreja relevante está se posicionando. Para mim, é muito gratificante, traz um conforto no meu coração saber que eu pude ter meus filhos aqui na igreja. Eu mesmo ter vindo para cá com o Lucas com 1 aninho. A Camila nasceu aqui, inseri eles no Ministério Infantil. Ali depois eles foram para os adolescentes, foram para a juventude, como eles estão até hoje servindo na juventude. Eles têm, graças a Deus, um coração voltado para a obra. E isso tenho certeza que é fruto do que eles veem dentro de casa, do amor que a gente tem pela obra, e a gente passou isso para eles. E aqui eles cresceram, né? Aqui eles, nos diferentes ministérios, se formaram, aqui eles participaram, aqui eles começaram a namorar, Noivaram. Aqui eles noivaram e aqui eles vão casar. O Ministério com Família, né, ele sempre teve uma relevância muito grande dentro da igreja, né? Eu fazendo uma conta rápida, né? Eu estava fazendo a conta de cabeça com ela ali, quantos casais passaram por essa igreja em congresso de casais, né? A gente já trabalhou, fazendo uma conta rápida, quase 4.000 famílias, né, nesse período, né? E o Ministério com Família, ele tem essa importância dentro da igreja, no cuidado com a família, mas também no nosso desafio, que é a capacidade da gente evangelizar famílias, né? Então a gente vê que a igreja hoje, ela, como você falou, ela já tem uma determinada idade, muitas coisas passaram, né? Todos nós vamos envelhecendo, né? A gente fala isso até no nosso ministério, né? Que é uma renovação que ela é promovida, vamos dizer assim, menos gradativa, ela vai assim, um pouquinho mais devagar, porque os casais que às vezes buscam fazer um congresso é aquele que já tem 4, 5, 6 anos de casado, pelo menos. Dificilmente alguém faz um congresso logo após ter casado, como nós fizemos lá atrás. Mas o Ministério com Família, ele tem uma relevância, e sempre teve uma relevância muito grande dentro da Igreja Nova Vida em Colubandê, como outros ministérios também. Então, o Ministério com Família hoje, eu acredito que ele seja um divisor de águas daquilo que vai acontecer, porque a nossa igreja, ela sempre foi muito família, ela sempre acolheu muito a família. A visão do bispo, né, a visão da Raquel, da igreja, sempre foi família. Então, nós sempre tivemos muito esse acolhimento com famílias, e isso é uma coisa que a gente quer tentar mudar de forma melhor, adequando aos dias de hoje a nossa capacidade de evangelismo para fazer com que famílias cheguem a essa igreja e não só cheguem, mas também sejam cuidadas, né? Que é um outro passo que a gente também vai trabalhar esse ano. A porta de entrada é o nosso evento-chave, né? Que é o Congresso de Casais.
E após chegarem através do Congresso de Casais, né, muitos se convertem, né, e ali é feito os outros convites, aqueles que não são casados, né, no papel, né, é convidado a oficializar através do casamento comunitário. E após isso, se aprofundar mais através do Casados para Sempre. E agora o nosso evento que está chegando, o Paz para Toda a Vida, para poder fazer esse fechamento da família com uma consolidação e um crescimento em todas as áreas. Como ficou a situação dos invasores, né? Porque a gente precisava remover os invasores. Eles estavam aqui fazendo um comércio ilegal só à noite. Justamente por ser ilegal, só podia funcionar à noite. Porque de dia a prefeitura passaria e daria problema. E ali um vendia bebida, o outro era um serralheiro que vendia uns negócios dele também, mas não tinha nenhuma família morando aqui, a gente não ia desalojar ninguém. Era um comércio irregular que só funcionava à noite. Não tinha nada de alvenaria, porque quando tem alvenaria também é outra coisa, era tudo barracada de madeira, né? Aí eu marquei uma reunião com eles. Eram quatro invasores. Marquei lá na igreja. Reuni os diáconos da igreja para fazer essa reunião junto comigo. Porque eu não ia fazer sozinho, precisava de gente para ser testemunha do que nós íamos combinar ali. Levei um advogado, na época era da nossa igreja, para que pudesse fazer a coisa de maneira legal. Aí eu expliquei para eles, olha, a igreja comprou o terreno que vocês têm lá invadido e a igreja precisa de liberar o terreno para construir. Eu quero saber de vocês o que a gente vai poder fazer. Nem pensem em dinheiro, porque todo o recurso que a igreja tinha, eu paguei ao consórcio para conseguir contemplar e comprar o terreno. Hoje a conta da igreja está raspada. Eu não tenho dinheiro. Então não fica pensando, eu quero a indenização de tanto, então eu não tenho dinheiro. O que eu posso oferecer para vocês é prazo. E aí eles conversaram entre si e me pediram um prazo que dava 9 meses depois. Porque a igreja também, nesse período de 9 meses, a gente não vai ter condição de começar a obra. Agora eu vou ter que começar a fazer um caixa para começar a obra. Então, enquanto eu faço o caixa, vocês têm esse período. Não vamos incomodar vocês em nada, mas eu vou fazer 2 pedidos a vocês. Um pedido é o seguinte, precisamos cercar o terreno. Fazer uma cerca de alambrado com morões de concreto. Porque hoje eu estou negociando com vocês 4. Daqui a pouquinho eu vou negociar com 5, com 6, porque outros vão invadir. Então as invasões têm que parar por aí. Eu vou botar um portão na frente de cada um de vocês, vou dar chave, um cadeado de chave para vocês. Vocês vão ficar guardados aqui dentro durante 9 meses, ninguém vai incomodar, né? E o outro pedido é que nós vamos fazer um contrato de comodato. Em 9 meses, que é o prazo que vocês me pediram, o que vocês não removerem, eu vou remover. O contrato de comodato diz isso. Está de acordo? Tá. Aí fiz um contrato, fomos para o cartório, reconheci a assinatura dos 4, e em 9 meses o terreno estava totalmente desocupado, liberado. Inclusive um deles, que era o serralheiro, eu usei para fazer os portões. Eu paguei a ele, para ele fazer os portões e botar os trincos e os cadeados, entendeu? Porque ele sabia fazer essas coisas. Então já contratei ele mesmo para fazer o serviço que ia cercar a terra que eles estavam invadindo. Mas aí, aquilo que todo mundo julgava, o senhor comprou um problema, esse pessoal não vai sair de lá, entendeu? Numa sentada, numa conversa,
Já na semana seguinte, estávamos com o documento assinado em cartório e tudo resolvido. Aí eu liguei para o cara do Rodobens, o advogado, falei, você tem uma notícia boa para dar para o senhor. O problema da invasão do terreno já está resolvida. Eu já tenho um contrato de comodato na mão com prazo para a saída de todos eles, assinado por cada um. Nesse período de 9 meses que eu dei de prazo para o pessoal que estava aqui sair, eu comecei a fazer o projeto da igreja. Na época, não era como hoje, né? Hoje a gente tem o AutoCAD, praticamente todos os engenheiros trabalham com o AutoCAD, né? E outra coisa também, não era muito comum o uso de arquitetos naquela época. Ele sempre teve arquiteto, mas obras, né, vamos dizer assim, maiores, obras governamentais e tal. Uma obra de uma igreja, a maioria não usava arquiteto. E eu vinha de uma experiência onde eu participei, desde a Sapata, da construção da igreja de Alcântara, Nova Vida de Alcântara. Eu ali acompanhei passo a passo aquela obra, fazendo várias coisas na obra. E aquilo me deu vamos dizer assim, uma experiência na construção de templos muito boa. Aí eu me reuni com um engenheiro, na época, o doutor Heraldo, ele era o calculista, né, da Nova Vida lá de Alcântara, e eu disse para ele, Heraldo, eu estou com uma ideia na cabeça, eu precisava passar para você. Aí, uma vez por semana, durante uns 3 meses, mais ou menos, a gente se reuniu à noite, uma vez por semana, aonde eu ia passando para ele, junto com o desenhista dele, que ele trazia o desenhista, né? Eu ia passando as dimensões, e as salas, e o santuário, tudo que está hoje construído aqui foi feito dentro de um projeto. E ele começou a fazer os cálculos para a construção, sapata, e colunas, vigamentos. Na época, estava começando a surgir a questão da construção metálica, né? Mas a maioria dos engenheiros fugiam da construção em estrutura metálica porque as faculdades no Brasil não preparavam os engenheiros para a construção metálica, mas para a construção tradicional, de ferro com concreto. E aí começamos a fazer o projeto, e aí nós marcamos o culto de inauguração do terreno. Fizemos um palco lá no final, que eu ia transformar no final esse palco em barracão de obra, eu ia fechar ele todo para ser o barracão da obra. Fizemos 3 banheiros lá no final, que eu ia transformar em banheiro de obra, e furamos uma cisterna, que seria a reserva de água para a obra não parar por falta d'água. Aí marcamos o dia para fazer a inauguração com o cachorro-quente. Eu preciso levantar dinheiro para a gente poder começar a obra. Mas como é que vai levantar dinheiro? Só, vamos fazer cachorro-quente. Mas cachorro-quente? Quantos cachorro-quente? Eu falei, eu tinha vontade de fazer uns 5.000.